Eu quero, neste instante, agradecer ao Supremo Criador, o grande Deus, por essa grande oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, de fazer um convite especial para todos os ouvintes. Espera só, preste atenção. A vida, ela é cheia de decisões. Você toma decisão para isso, toma decisão para aquilo. Mas todas as decisões que a gente toma durante a nossa vida, ela termina. Um dia você teve a decisão de casar, você casou. Você tomou a decisão de comprar alguma coisa, você comprou. Mas tudo isso é passageiro. Eu quero falar agora para você, meu ouvinte, uma decisão, uma grande decisão, que esta decisão que você vai tomar hoje, agora, nesse instante. Olha só, a grande decisão. Mas, pastor, que decisão é esta? De aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque a nossa vida aqui na terra, nós estamos aqui de passagem. E a qualquer momento, tudo isso vai terminar. Agora, uma coisa eu te garanto. Eu garanto a você, meu querido ouvinte. A decisão que você tomar hoje, através dessa mensagem, a grande decisão, esta não vai passar nunca. Daqui 1 trilhão de anos, quando nós estivermos lá na eternidade, quem sabe podemos até lembrar desse grande dia que você tomou hoje, a grande decisão. Não perca o seu tempo. Quem sabe, essa é a grande oportunidade. Muitas vezes a gente tem duas oportunidades, às vezes uma oportunidade só na vida. Eu te convido, aceita agora. Toma essa decisão. A grande decisão, ela vai permanecer para toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus fale com você aquilo que eu não pude falar. Jesus te ama, Ele quer te abençoar. Muito obrigado pela sua atenção. O que você vai ouvir nessa mensagem são palavras amigas que irão transformar a sua história de vida. Verdades geradas no coração de Deus e confiadas ao mensageiro que vai ministrá-las ao seu coração. Não importa qual seja o seu credo religioso, essa mensagem não contém ataque a nenhuma religião. Até as pessoas que não têm nenhum compromisso com alguma religião ou nem mesmo se interessam por assuntos de natureza espiritual, devem ouvir com muita atenção essa mensagem, pois as reflexões aqui apresentadas só irão ajudá-los a desfrutar o melhor que a vida tem para lhes oferecer. Você não existe por acaso. Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Sendo assim, relaxe, receba de bom grado e creia que o conteúdo dessa mensagem pode acrescentar vida à sua vida e torná-la muito mais feliz e realizada. Milhares de pessoas já foram abençoadas depois de ouvir essas revelações. Chegou a sua vez. Bom proveito. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Paulo Antônio de Sá, da cidade de Santos Dumont. Sou ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Me converti no dia 7 de setembro do ano de 1982. Sou membro da Igreja Sede, a Igreja do Evangelho Quadrangular, pastoreada pelo reverendo Carlos da Fonseca Soares, que é o nosso superintendente regional, região 428. Hoje, nesta data, eu tenho a alegria e o prazer de estar aqui no Centro de Convenções de Jerusalém. Na abertura deste vídeo, você já viu aí algumas imagens do Centro de Convenções, também propriedade da Igreja do Evangelho Quadrangular. E nós estamos aqui com o propósito de gravar a mensagem A Grande Decisão em vídeo.
copie o link dessa mensagem, todos os endereços, e compartilhe largamente nas redes sociais, todos os recursos que você puder fazer para compartilhar essa mensagem, faça. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os primeiros discípulos, seus primeiros discípulos, a Bíblia registra no Evangelho de Marcos, logo ali no capítulo 1, que os primeiros discípulos que o Senhor Jesus chamou eram pescadores. E diz lá o texto que os primeiros estavam lançando as suas redes, porque eram pescadores. E hoje, tantos séculos depois, olha a rede que nós temos nas mãos para lançar e alcançar vidas do outro lado do planeta, nas distâncias. Olha essa rede que você tem nas suas mãos. Então, use a rede que está ao seu alcance hoje, a rede social, e compartilhe o máximo que você puder o link desse vídeo, o link dessa mensagem. Com certeza, você estará alcançando vidas e abençoando vidas através dessa mensagem. Neste momento, eu estou no interior da tenda do encontro. Este lugar onde nós estamos gravando esta mensagem foi preparado especialmente para oração. Aqui é um lugar de oração, é um lugar de se buscar a Deus. Dentro desta tenda, inclusive, existe um regulamento que quando nós entramos nesta tenda, a gente não conversa com outras pessoas. Quem entra aqui, entra para orar, para ter um encontro com Deus. E eu creio firmemente que através dessa mensagem, a grande decisão, você e todos que assistirem este vídeo terão um encontro com Deus. E será um encontro transformador. Será um encontro, um divisor de águas. Algo que vai marcar a sua vida. Deus o abençoe. Vamos dar início à mensagem, a grande decisão. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus Pai, a Jesus o Senhor e ao Espírito Santo. O objetivo principal desta mensagem é levar você a experimentar o novo nascimento. Eu vou repetir essa palavra. O objetivo principal desta mensagem é levar você a experimentar o maior de todos os milagres, o novo nascimento, a salvação. Pois o Senhor Jesus Cristo, Ele afirmou no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 3, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém lhe perguntasse qual é a maior conquista realizada em favor do homem, imagine que alguém lhe fizesse essa pergunta. Qual a maior conquista que foi ao longo dos séculos, qual a maior das conquistas e que mais beneficiou o ser humano? O que você responderia? Bem, talvez você pensasse nas grandes invenções do passado, exemplo, né? E olha que são tantas invenções e tão importantes que seria até difícil de chegar à conclusão qual foi a melhor para a humanidade. Por exemplo, você traria à memória as conquistas realizadas, por exemplo, na área da medicina, vacinas, penicilina, antibióticos, tantas aparelhagens que se usa hoje no campo da medicina e que tantos benefícios prestam à nossa saúde. Olha, conquistas importantes na área da medicina. Realmente, o campo da medicina é onde o avanço da tecnologia é algo maravilhoso. Por exemplo, a eletricidade. Já pensou que conquista a eletricidade? O desenvolvimento da eletricidade? Os motores, os maquinários, comunicações, telecomunicações, informática. Quanto avanço nessas áreas da eletrônica. O transporte é outro setor também, onde grandes conquistas foram realizadas. São tantas as opções, a verdade é essa, que é muito difícil dizer qual foi a mais importante. Pois na introdução desta mensagem, eu quero falar para você.
qual foi a conquista mais importante em prol da humanidade? Eu posso até dizer que, fazer um calço aqui nesta mensagem, que essa revelação no início dessa mensagem, a conquista mais importante em seu favor, em meu favor, em favor da humanidade. A salvação. A salvação é a conquista mais importante em seu favor, em meu favor, em favor de todos os seres humanos. Eu vou definir a salvação. A salvação é a maior conquista realizada em favor do ser humano. A salvação foi conquistada pela pessoa mais importante que já pisou no globo terrestre, o Senhor Jesus Cristo. Ela é sustentada pelo maior poder já manifestado neste planeta, o poder do Espírito Santo. Poder esse que, nesse exato momento, ele está agindo na sua vida, está agindo na minha vida, está agindo na vida de toda criatura, de todo ser que respira neste planeta. E por fim, a salvação, ela é a maior de todas as conquistas, sabe por quê? Porque somente pela salvação, Deus concede ao ser humano a maior de todas as recompensas, a vida eterna. Você concorda comigo? A salvação é ou não é a maior conquista realizada em favor do ser humano? Pois tudo que nós vamos ministrar nesta mensagem, tudo que nós vamos ministrar aqui, diz respeito unicamente à salvação. Essa mensagem não tem outro objetivo a não ser falar da salvação. Pense bem, sem a salvação, todas as nossas conquistas nesta terra ficarão limitadas, comprometidas, pois a palavra de Deus deixa claro no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Ouça: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua alma? Já parou para pensar nisso? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, conquistar tudo, mas no fim, perder a sua alma? Portanto, a salvação, o novo nascimento, é a chave mestra para todos os outros grandes milagres e conquistas que experimentaremos ainda no futuro. O que você vai assistir neste vídeo, como eu já disse, é uma mensagem de salvação, que vai prepará-lo para viver a vida abundante e vitoriosa da maneira como Deus planejou para você. Eu tenho em minhas mãos o manual do homem, a Bíblia Sagrada, e vou ler Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou começar a minha introdução mostrando um retrato falado, um diagnóstico de toda a humanidade. Preste atenção. Talvez nunca ninguém tenha lhe dito o que vou dizer aqui. E quero lembrar que essa revelação que vou fazer agora, ela vale para mim, vale para você e vale para todos os seres humanos que já viveram, vivem ou ainda viverão no planeta Terra. Preste atenção nessa revelação. Um diagnóstico de toda a humanidade. Independente da raça a que você pertença, independente do seu grau de cultura, se você é analfabeto ou tem uma formação superior, independente da cor da sua pele, sexo, se você é homem
mulher, ou até mesmo da sua opção sexual, independente da sua posição social, sua crença religiosa, sua idade, estado civil ou qualquer outra particularidade que o identifique como ser humano, a verdade é: todos estamos na mesma condição diante de Deus. Eu vou repetir isto e esclarecer um pouco mais. Todos os seres humanos que ainda não passaram pela experiência do novo nascimento espiritual estão na mesma condição diante de Deus, ou seja, estão espiritualmente mortos. Isso é muito sério. A Bíblia, a palavra de Deus, faz esta afirmação. E eu pergunto: alguém já tinha dito isso para você antes? Sim ou não? Preste bastante atenção, porque nós vamos meditar sobre essa importante e inquietante revelação a partir de agora. Existem 3 realidades que todos nós, eu e você, precisamos admitir. Primeira realidade: todos somos pecadores. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 3, versículos 10 e 11: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Romanos, capítulo 3, versículos 10 e 11. E em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta condição afeta a todos os seres humanos do planeta. Segunda realidade que todos precisamos admitir: todos morreremos um dia por causa do nosso pecado. Preste atenção nisso. Todos morreremos um dia por causa do nosso pecado. Ouça o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, encontramos esta palavra: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, eu fico imaginando que algumas pessoas talvez pensem o seguinte: se o salário do pecado é a morte, então eu vou continuar pecando, porque a morte até que tem cobrado barato. Afinal de contas, todo mundo morre. Eu que não vou mudar de vida por causa disso, porque todos temos o mesmo fim. E eu digo para você: grande engano. Grande engano. Ouça o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vou repetir essa palavra. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Amigo ouvinte, além da morte física, que todos nós experimentaremos, existe também a morte eterna,
também chamada pelas Escrituras de segunda morte. Exatamente. Esta morte será experimentada por todos aqueles que forem condenados no juízo final. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, ouça o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Prestou atenção nessa palavra? A segunda morte. Bem, vamos para a terceira e última realidade que todos precisamos admitir. Todos prestaremos contas de nossas vidas, ou seja, seremos julgados um dia por causa dos nossos pecados. Em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27, olha o que a Bíblia declara: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E em Romanos, no capítulo 14, versículo 12, ouça esta palavra: de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu pergunto, você está disposto a admitir estas três duras realidades? Ou seja, sua condição de pecador, sua condição de criatura mortal e o julgamento que o espera depois da morte? Creia, meu ouvinte ou minha ouvinte, isto é a verdade. Com certeza, essas palavras que falei até aqui não são palavras que agradam ao ouvido humano. Porém, embora estas três realidades sejam tão assustadoras, e por que não dizer desconfortáveis se ouvir, existem três verdades maravilhosas, três verdades que nos apresentam a grande solução, o grande livramento. É o Evangelho, a boa notícia, a saber, se nos dispusermos a crer e obedecer. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, nós encontramos essa palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos conhecer então as três verdades libertadoras. Falamos das três realidades que pesam contra todos nós. Agora vamos falar de três verdades que nos libertam. Primeira verdade: Deus nos ama. Eu reforço essa verdade dizendo: Deus ama você. Em João capítulo 3, versículo 16, nós temos essa palavra: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também no livro, em Jeremias, capítulo 31, versículo 3, nós encontramos uma linda declaração de amor. Jeremias, capítulo 31, versículo 3, diz a palavra: há muito que o Senhor nos apareceu dizendo, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Vamos para a segunda verdade que todos precisamos acreditar. Jesus Cristo morreu por nós, por mim, por você. Ouça o que diz a carta aos Romanos,
no capítulo 5, dos versículos 6 até o 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se torne orgulhoso. E agora ouça a terceira verdade, que todos precisamos acreditar. Terceira verdade: se você confiar a sua vida a Jesus Cristo, agora mesmo, Ele o salvará. O próprio Senhor Jesus declara no Evangelho de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez você possa estar pensando: mas isto é muito simples, muito primário. Pois então escute o que o Senhor Jesus Cristo diz em Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no versículo 2: aquele que não receber o reino de Deus com a simplicidade de um menino, de uma criança, de modo nenhum entrará nele. Agora, vamos falar de três atitudes que você precisará tomar para que estas três verdades libertadoras, elas aconteçam na sua vida como bênção. Falamos de três realidades que pesam contra todos nós, falamos de três verdades libertadoras, salvadoras mesmo, e agora vamos falar das três atitudes que é de minha responsabilidade e de sua responsabilidade tomar para que o milagre aconteça. Eu abro um parêntese nesse momento para dizer a você que essas três atitudes que eu vou me referir agora, eu as tomei no dia 7 de setembro de 1982, quando experimentei o novo nascimento. Então eu digo assim, três atitudes que você precisará tomar. Primeira atitude: deposite sua fé na obra que o Senhor Jesus realizou na cruz. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 16, nós temos essa palavra: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa palavra. E também no Evangelho, em primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, encontramos esta palavra: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E para encerrar, em Marcos capítulo 1, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Falamos a primeira atitude. Conheça agora a segunda atitude que você precisará tomar para que esse grande milagre aconteça em sua vida. Segunda atitude: confesse publicamente a Jesus Cristo como Salvador e Senhor de sua vida. Ouça o que diz o Espírito Santo na carta aos Romanos capítulo 10, versículos 8 ao 11. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos,
serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Essa foi a segunda atitude. Agora a terceira atitude. Faça um convite pessoal a Jesus Cristo para que entre em sua vida, em seu coração, uma única vez e para sempre. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, nós encontramos esta palavra. Jesus veio para o que era seu povo, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui cabe uma observação. Não basta acreditar e aceitar apenas intelectualmente nestas verdades que estamos compartilhando com você agora. É necessário antes e acima de tudo reconhecer a sua condição de pecador e, numa atitude de arrependimento e fé, abrir a boca e dizer: Senhor Jesus, sinto que estou perdido. Entra em minha vida, entra em meu coração e faz um milagre em mim. Pois bem, vamos recapitular agora todo o resumo dessa mensagem, para você não perder o foco. Vamos recapitular o resumo, o esboço principal dessa mensagem. São 3 realidades que você deve admitir. Primeira realidade: sou pecador. Segunda: vou morrer. Terceira: vou ser julgado. 3 realidades. São 3 as verdades nas quais você deve crer. Primeira verdade: confiar no amor de Deus por você, crer no sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz por você e crer na salvação que foi consumada através daquele sacrifício. E finalmente, as 3 atitudes que você deve tomar. Crer de todo o coração nesta mensagem que você está ouvindo até agora. Confessar a Jesus como seu Salvador e Senhor, crendo no seu coração que Ele morreu e ressuscitou para a sua justificação. E por fim, fazer um convite pessoal a Jesus para que entre em seu coração, em sua vida, uma única vez e para sempre. Eu imagino que alguém poderá dizer: isso é uma loucura, não faz sentido. Eu até concordo, você tem motivos para pensar assim. Eu também tive pensamentos semelhantes. Porém, ouça o que a Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 18 ao 21. Você que talvez tenha pensado assim: isso é uma loucura. Ouça o que eu vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 ao 21. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Em Hebreus capítulo 2, versículo 3, eu reforço essa palavra. Lá está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos
uma tão grande salvação. Eu gosto sempre de repetir essa palavra. Como escaparemos nós se negligenciarmos, ou seja, se desprezarmos, se não dermos valor a uma tão grande salvação? Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Meu ouvinte, minha ouvinte, depois de ouvir essa mensagem e colocar em prática, eu afirmo a você, você experimentará um novo começo, você terá uma nova identidade e você desfrutará de um novo propósito na vida. A partir desse momento, nós vamos falar sobre a grande decisão. Eu afirmo que no exato momento em que você tomar a grande decisão, convidando a Cristo para entrar em seu coração, algo maravilhoso e extraordinário acontecerá em sua vida. Uma enorme alegria invadirá o seu coração e tomará conta de todo o seu ser. Essa alegria que vai invadi-lo no momento do novo nascimento não é uma alegria comum. Ela é uma alegria sobrenatural. É o resultado do próprio sorriso de Deus dirigido sobre o seu rosto. Deus fará resplandecer o seu rosto sobre você e será impossível o seu coração e todo o seu ser não reagir a tamanho poder. Eu vou lhe contar o segredo que está por trás dessa alegria sobrenatural que nos atinge no momento da conversão. Eu fui tomado por essa alegria no dia 7 de setembro de 82. É que no momento do novo nascimento, todos os nossos pecados são perdoados. É como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado em sua vida. Acontece o milagre da justificação. Só Deus pode operar um milagre como esse. O milagre da justificação. Um ato da soberania de Deus. Só Ele pode tornar um pecador justo, imediatamente. A justiça de Deus em Jesus Cristo, ela é creditada a você. E você se torna simplesmente uma nova criatura. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo, como está registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Ouça, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Imagine, vamos criar aqui uma ilustração para você entender melhor o que é o milagre da justificação. Preste bastante atenção nesta ilustração que nós criamos. Imagine que você devesse uma grande importância a um banco e lhe fosse humanamente impossível pagar aquela dívida. Você estaria sendo levado preso por causa daquela dívida e de repente você ficaria preso, você não teria nenhuma condição de se livrar. De repente, alguém aparece e salda, paga a sua dívida. E aquela pessoa que pagou a sua dívida, ela se dirige para você e diz assim: paguei a sua dívida, estou lhe dando um certificado de vida eterna e quero você para sempre em minha companhia, porque eu serei daqui para frente o seu provedor. Você é para mim um particular tesouro, mas apesar disso, você é livre, inteiramente livre. Eu pergunto, você acha que isto é suficiente para alegrar o coração de uma pessoa?
Reflita comigo. Você acha que isto é suficiente para alegrar o coração de uma pessoa? Pois então saiba que você tem essa dívida. São seus pecados. Seus pecados são impagáveis por qualquer outro meio. Porém, alguém, por nome Jesus, pagou seus pecados na cruz do Calvário. Se você crer, confessá-lo como Salvador, recebê-lo como Senhor em seu coração, isto estará acontecendo com você agora. Agora. Nesse exato momento. Esta é a forma. Ouvir, crer, expressar arrependimento e, numa atitude de gratidão, confessar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor, convidando-o para entrar e permanecer para sempre em seu coração. Ouça o que está escrito em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 22. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Observação. A justiça praticada aqui é simplesmente o ato de depositar a sua fé naquele que tem poder para justificá-lo, a saber, o Senhor Jesus. Antes de lhe apresentar a oração de decisão, nós vamos fazer uma oração de decisão. Mas antes de lhe apresentar esta oração, eu vou fazer algumas advertências importantes que irão abrir ainda mais o seu entendimento, para protegê-lo e não deixar que você perca esse grande milagre em sua vida. Vou lhe fazer 5 advertências. Preste atenção. Primeira advertência. Você nunca poderá salvar a si mesmo. Vou repetir. Você nunca poderá salvar a si mesmo. Seu bom caráter, o fato de você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom vizinho, um operário padrão na sua empresa, ou quem sabe, você é aquela pessoa honesta, que paga suas contas em dia, não tem vícios, é uma pessoa muito caridosa que está sempre ajudando o próximo, tem uma vida, tem uma conduta excelente, ou qualquer outra qualidade pessoal que você tem, nunca será suficiente para salvá-lo. Está entendendo, meu irmão? Resumindo, você nunca poderá salvar a si mesmo. Somente Jesus pode realizar esse milagre. Ele declarou em São João, no capítulo 15, no versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Segunda advertência, não se engane, o fato de você ter uma religião e ser um bom cumpridor dos seus deveres religiosos também não será suficiente para conduzi-lo à presença do Pai Celestial. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, olha as palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por mim você chegará à casa do Pai. Eu não vou falar mal da sua religião. Não é esse o meu propósito. Nessa advertência, eu vou sim chamar a sua atenção para o fato de que, se você se apoiar na condição de que a sua religião lhe basta para salvá-lo, isto vai gerar em você um terrível preconceito, acompanhado de orgulho, que com certeza lhe impedirá de se tornar sensível
às revelações do Espírito Santo e, consequentemente, Deus não poderá alcançá-lo ou alcançá-lo como é o plano de Deus, como é o plano dele para a sua vida. Preste atenção. Eu vou lhe dizer qual é a grande diferença entre religião e o plano da salvação. Ou seja, a diferença entre ter uma religião e ser um discípulo de Jesus. É possível que você nunca tenha ouvido uma explicação dessa antes. O que vou lhe dizer aqui é uma palavra de revelação. Você nunca mais vai se esquecer desta explicação. E com certeza, se você der crédito, um grande milagre acontecerá em sua vida. Seu entendimento espiritual se abrirá e você nunca mais errará o caminho. Vamos então a esta revelação. Vamos definir primeiro religião. O que é religião? Religião é todo esforço que o ser humano faz no sentido de tentar chegar até Deus. Vou repetir. Religião é todo esforço que o ser humano faz na intenção de chegar até Deus. Por exemplo, fazer penitência, caridade, participar de rituais, pagar promessas, fazer oferendas, dedicar-se a estudos filosóficos, acender velas, receber benzeções, submeter-se a determinadas disciplinas, privar-se de determinados alimentos ou diversões, fazer peregrinações, jejuns, romarias, usar patuás, figas, queimar incenso e tantas outras práticas comuns aos costumes religiosos. Preste atenção, amigo ouvinte. Tudo isso é esforço humano que o homem ou a mulher faz, geralmente bem intencionado. Vamos deixar claro, geralmente bem intencionado, tentando tornar-se agradável diante de Deus. Um detalhe da maior importância. Importante eu colocar esse detalhe. Quando eu falo a palavra religião, eu não estou me referindo a uma religião em especial, mas sim ao espírito de religiosidade, a cultura religiosa, o tradicionalismo, que predomina em quase todas as raças e culturas que habitam no planeta Terra. Você pode observar que toda pessoa que pratica uma determinada religião, ela o faz para seguir uma tradição de família ou porque achou interessante a filosofia daquela religião. A questão será sempre a mesma. Uma questão filosófica ou o desejo de preservar uma tradição familiar. Nesse momento, eu quero fazer uma afirmação. O novo nascimento, o pano de fundo dessa mensagem que estamos pregando, o novo nascimento é a mensagem mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Eu vou repetir. O novo nascimento é a mensagem mais importante registrada nas páginas da Bíblia Sagrada. A mensagem sobre o novo nascimento, ela foi pregada pelo próprio Senhor Jesus Cristo na conversa com Nicodemos. Jesus pregou essa mensagem, a mais importante de toda a Bíblia Sagrada, para uma única pessoa. Foi um ensinamento pessoal. Além de ter sido um religioso da melhor qualidade, Nicodemos podia também se orgulhar de sua elevada condição moral. Nicodemos era o tipo da pessoa irrepreensível. Meu amado, meu querido ouvinte, ouça.
Foi para esse homem que o Senhor Jesus Cristo disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 1 até o 7. Vamos meditar nessa passagem. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 até o 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes, eu traduziria isso dizendo: não te assustes, não te espantes de te ter dito: necessário vos é nascer. Pois bem, eu já defini até aqui o que é a religião. Agora vamos definir o Evangelho. O Evangelho é o próprio Deus descendo e vindo ao encontro do homem. Deus vem na pessoa de Jesus para encontrar o ser humano. Você, eu. Mesmo que seja no pior dos ambientes, como por exemplo, no ambiente dos traficantes e usuários de drogas, numa cela de prisão, num leito de enfermidade, num antro de prostituição, crimes, num ambiente de mentiras, orgulho, luxúria, roubos, adultérios, violência, dentro de um ambiente religioso, enfim, qualquer lugar, seja ele limpo ou sujo, a saber, desde que no coração dessa pessoa a fé e a humildade tenham se manifestado. Deus não resiste à fé, especialmente se acompanhada da humildade e do arrependimento. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, preste atenção: porque pela graça sois salvos. Quando eu digo pela graça sois salvos, eu estou dizendo pelo favor de Deus, pela bondade de Deus, somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se torne orgulhoso. E também no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Moral da história. No Evangelho, é Deus que vem ao encontro do perdido, e não o perdido vai ao encontro de Deus. Quando alguém busca a Deus, é porque Deus já buscou esta pessoa primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus deixa claro: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Meu ouvinte, minha ouvinte, o que você está ouvindo nesta mensagem é a mais pura
expressão da verdade. Eu vou terminar esta minha observação citando as palavras de um pensador, Henry Adams. Ele disse o seguinte: o maior inimigo da verdade é o preconceito, pois o preconceito o impedirá de crer na verdade. O mesmo pensador disse o seguinte: o maior aliado da verdade é a humildade. A humildade sempre lhe dará subsídios, condições para crer e aceitar a verdade. E esse pensador, ele concluiu dizendo: o maior amigo da verdade é o tempo, pois no futuro você descobrirá que o que você ouviu nesta simples mensagem é a verdade. Pois bem, vamos para a terceira advertência. Falei na primeira advertência que você não poderá salvar a si mesmo. Falei que nenhuma religião poderá salvar, mas sim somente o Senhor Jesus. E agora a terceira advertência: corações fechados, endurecidos. Preste atenção nessa advertência. Hoje, com a expansão da mídia e a facilidade que as pessoas têm de acessar, por exemplo, uma internet, muitos têm se tornado incrédulos, indiferentes ao Evangelho. São pessoas que se deixaram influenciar por reportagens, notícias envolvendo líderes de igrejas que escandalizam o Evangelho. E isto fez com que essas pessoas fechassem o coração. Pessoas se endureciam, dizem: olha, sabe uma coisa? Não creio em mais nada. Não creio em mais nada. Mas eu advirto você, o inimigo de nossas almas, ele usará exatamente essas informações para esfriar a sua fé, congelar o seu coração, impedindo você de compreender o plano da salvação. A voz, preste atenção agora, a voz na qual você decidir acreditar, determinará o seu destino final. Nesta mensagem, eu sou a voz de Deus falando ao seu coração. Ouça duas passagens bíblicas para lhe ajudar a entender que você não precisa ficar com o seu coração endurecido. Duas passagens. Nós temos aqui Lucas capítulo 17, versículo 1. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Jesus sabia que haveria escândalos. Ele advertiu. É impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles que são os causadores dos escândalos. E também em 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que o Espírito Santo nos diz: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vamos para a quarta advertência: não olhe para a sua condição desfavorável, por pior que ela seja. Vou repetir: não olhe para a sua condição desfavorável, por pior que ela seja. Talvez você que está ouvindo agora, assistindo esta mensagem, seja um traficante, um presidiário, um usuário de drogas, um crente que fraquejou na sua caminhada no passado, um assassino, um ladrão, uma pessoa que no passado praticou abortos, uma prostituta, ou coisa desse gênero.
eu afirmo, com base na maravilhosa graça e misericórdia de Deus, que se você abrir o seu coração em arrependimento sincero, nada, absolutamente nada, poderá impedi-lo de receber o amor revelado por Jesus na cruz do Calvário. Ouça esta palavra, registrada em Isaías, no capítulo 43, versículo 25. Preste muita atenção nessa palavra. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25. Eu mesmo, diz o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Presta atenção. É Deus falando. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Meu amigo, minha amiga, você tem muito valor para Jesus. Ele morreu na cruz por você e ressuscitou para a sua justificação. Quinta advertência. Falamos que você não pode salvar a si mesmo. Falamos para você que não basta ter uma religião. Mostramos para você que não vale a pena permanecer com o coração endurecido, o coração fechado. Falamos para você para não olhar para a sua condição desfavorável, por pior que ela seja. Agora preste atenção na quinta advertência, quinta e última. Eu vou chamar a sua atenção para essa advertência. Ela é muito importante, tanto quanto as outras, mas eu quero chamar a sua atenção. Quinta advertência. Preste muita atenção nessa quinta e última advertência. Seus muitos conhecimentos, sua inteligência humana, sua força física, sua riqueza ou fama poderão ser usados pelo inimigo para enganá-lo, impedindo-o de experimentar o novo nascimento. Eu vou ler de novo para você prestar bem atenção. Seus muitos conhecimentos, ou seja, sua inteligência humana, você é uma pessoa muito inteligente, consegue racionalizar tudo, sua força física, sua riqueza ou fama poderão ser usados pelo inimigo para enganá-lo. Com certeza, você nunca tinha pensado nisso. A respeito dessa advertência, ouça o que diz a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 9, versículos 23 e 24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender-me e em conhecer-me e saber que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24. Eu creio que pelo menos numa dessas advertências, Deus falou ao seu coração. Sendo assim, a essa altura da mensagem, você já é uma pessoa bem mais informada sobre o assunto salvação. Você já conhece quais são as 3 duras realidades que afetam, sem exceção, negativamente, a todos os seres humanos do planeta? Você ouviu falar das 3 verdades libertadoras e do grande plano que Deus providenciou para livrá-lo de tão terrível condenação? Você está ciente das 3 atitudes que são de sua responsabilidade tomar para que o milagre do novo nascimento aconteça? E para completar,
depois de ter ouvido estas 5 advertências que nós citamos aqui, você está vacinado contra todo engano que o inimigo possa tentar organizar para lhe roubar essa tão grande bênção de Deus. Por isso, agora só resta uma coisa a fazer: tomar a grande decisão. Meu amado e querido ouvinte, minha ouvinte, eu pergunto, qual será a sua resposta diante da grande prova do amor de Deus demonstrada em seu favor? No momento em que você fizer com fé a oração de decisão, Cristo entrará em sua vida, em seu coração. Olha a promessa que ele fez aqui em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esta mensagem que você está ouvindo até agora é o próprio Senhor Jesus batendo na porta do seu coração. Eu creio que neste momento você está preparado para fazer a oração de decisão. Oração de decisão. Eu vou fazer bem lentamente a oração, e se você quiser, você pode repeti-la comigo agora, frase por frase. Mas só faça se realmente seu coração estiver quebrantado e você tiver entendido tudo o que aconteceu até aqui. Oração de decisão. Deus, eu preciso do Senhor. Creio em todas as palavras que ouvi nesta mensagem. E desejo confessar a Jesus Cristo, o teu Filho amado, como meu Salvador pessoal. Recebo-o em meu coração agora, como Senhor absoluto em minha vida. Arrependo-me dos meus pecados e confio que todos eles são apagados nesse momento em que eu deposito a minha fé no sacrifício perfeito que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu a minha morte para me dar a sua vida. Ele ressuscitou para me justificar eternamente. A partir deste momento, eu sou a justiça de Deus em Jesus Cristo. Estou em Cristo e vou crescer de fé em fé, cada dia da minha vida. Eu assumo com ousadia a minha condição de filho de Deus, completamente perdoado, e vou viver para glorificar o nome do meu Senhor Jesus, sendo parte da sua igreja nesta terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Esta oração expressa o desejo do seu coração? Sim ou não? Pois saiba que no momento em que esta oração lhe foi apresentada, abriu-se para você uma porta enorme no mundo espiritual. A porta que dá acesso ao maior de todos os milagres,
o novo nascimento, a salvação. Esta porta é Jesus. Ouça o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. No momento em que você fizer esta oração, convidando Jesus para entrar em seu coração, você estará tomando a mais importante decisão da sua vida: nascer de novo. Isto provocará uma grande festa no céu. Sabia disso? Não tem nada que provoque uma festa no céu do que seja a salvação de um pecador. A Bíblia diz que há alegria no céu pela vida por um pecador que se arrepende. Quando isso acontecer, ou seja, quando você tomar a decisão, eu aconselho que você anote na sua agenda o ano, o mês, o dia da semana, a hora exata e até o lugar onde você tomou a grande decisão. E pode ter certeza, tudo isso será também registrado no céu, num livro que a Bíblia chama de o livro da vida. Ouça o que diz o Senhor Jesus Cristo no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nesta mensagem, você recebeu as 3 revelações mais essenciais que uma pessoa precisa ouvir. Primeiro, você foi informado sobre a verdadeira condição de todos os seres humanos diante de Deus. Segundo, você aprendeu sobre o que Deus providenciou para salvar toda a humanidade caída. Terceiro, você sabe agora que é de sua responsabilidade e da responsabilidade de cada ser humano dar uma resposta ao grande amor de Deus demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Esta mensagem foi gravada em obediência a uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse em Marcos, no capítulo 16, versículo 15: preguem esta boa nova a toda criatura. Quem crer será salvo. E também em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz assim: seja uma testemunha do meu nome, fale do plano da salvação para os moradores da sua cidade, do seu estado, do seu país e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu adaptei o versículo como contexto mais fácil para você entender, porque na verdade na Bíblia está escrito: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu traduzi de uma forma que você pudesse entender melhor. Agora, um detalhe da maior importância. Observe que em nenhum momento desta mensagem eu lhe apresentei uma religião. Não, em nenhum momento eu lhe apresentei uma religião ou exaltei algum segmento religioso. Eu só lhe falei de salvação, novo nascimento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deixa claro que sem o novo nascimento, você não terá a vida de Deus em si mesmo e nunca compreenderá a verdade sobre a realidade do mundo espiritual. Isto significa também que todas as suas obras e conquistas nessa terra ficarão limitadas, comprometidas, pois o Evangelho de Mateus capítulo 16, no versículo 23, 26, está escrito: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Pois bem, estou chegando ao final desta mensagem.
Estou encerrando a minha mensagem. Agora preste muita atenção nas minhas últimas palavras. São palavras muito fortes, mas é melhor que você as ouça agora, enquanto Deus está lhe dando esta oportunidade. Preste atenção, minhas últimas palavras. Chegará o momento em que nenhum prazer, nem o seu dinheiro, nem a presença dos seus melhores amigos, nem a família, nem a religião, nem o seu status pessoal, nem a sua autoridade humana, nem a sua filosofia de vida, nem a sua arte, nem as suas conquistas, seus troféus, medalhas, poderão preencher o vazio que dominará a sua alma. Este é aquele momento em que nada, absolutamente nada, lhe trará contentamento na alma. Meu amigo, minha amiga, isto será inevitável. Todos os seres humanos, sem exceção, viverão esta crise no momento de encarar a eternidade. Para adentrar do outro lado da vida, existem dois modelos de passaporte. O primeiro passaporte estará endossado pelo conjunto de valores que cada pessoa decidiu escolher por decisão própria, seguindo a dogmas religiosos ou filosofias humanas. Os portadores desse passaporte, lamentavelmente, serão encaminhados para um lugar de trevas, onde a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. É com tristeza no coração que lhe faço essa revelação. A Bíblia registra essa verdade no livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 50. Ali está escrito: ali haverá pranto e ranger de dentes. Você pode encontrar mais sobre esse assunto se você abrir a sua Bíblia e ler Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 até o 15. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o 15, você encontrará mais a respeito disso que você tem. O segundo passaporte estará endossado pela graça e misericórdia de Deus, que os seus portadores receberam quando depositaram a sua fé no sacrifício que Jesus Cristo fez por eles na cruz do Calvário. Os portadores desse segundo passaporte irão para um lugar do qual o Senhor Jesus Cristo falou enquanto ainda estava com os discípulos. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. A Bíblia registra essa verdade no livro de São João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Lá está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora, pare e pense. Qual dos dois passaportes você vai usar? Tome hoje a grande decisão. E não espere pela surpresa daquele dia, que chegará repentinamente, sem aviso prévio, quando todo o seu conjunto de valores e toda a sua estrutura humana estremecerá. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o Espírito Santo diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, ouça. Assista essa mensagem tantas vezes quantas for necessário. Ou procure-a nos links, nos endereços que vamos deixar. Se você quiser ouvir apenas o áudio, nossa mensagem gravada em áudio, ela está ainda mais completa, eu creio, do que o que preguei aqui nessa gravação.
procure, ouça. Se, contudo, a sua decisão não acontecer, preste atenção. Você ouviu, mas não tomou a decisão. E um dia, você perceber que o chão está desaparecendo debaixo de você. Você notar que aquela sensação de vazio, que nós falamos dela ainda há pouco, está começando a dominar o seu coração. Lembre-se de tudo que você ouviu nessa mensagem. E onde você estiver, humilhe-se diante de Deus, numa atitude sincera, de arrependimento e fé. E faça a oração de decisão, convidando Jesus para entrar em seu coração. Mesmo porque, quando esses sintomas começarem a acontecer, a dominá-lo, nenhum outro remédio poderá lhe trazer a resposta satisfatória. Só Jesus pode dar a verdadeira segurança e paz que supera a todo entendimento. Profeta Naum, Velho Testamento, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7 está escrito: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Vou repetir para você. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. E em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Eu encerro essa palavra agradecendo a Deus, mais uma vez, pela oportunidade de compartilhar com você o plano da salvação. E repito uma frase que eu disse no início dessa mensagem: o novo nascimento é o primeiro passo de uma jornada infinita, a chave mestra, que vai liberar todas as outras grandes bênçãos e milagres que ainda lhe acontecerão no futuro. Como nós dissemos no princípio, veja o link deste vídeo, dessa mensagem, compartilhe nas suas redes, nos seus contatos. Quando você fizer isso, pode estar certo, você estará agradando e muito o coração do Criador. Deus o abençoe poderosamente. Que mensagem abençoadora! Que revelações transformadoras! No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz estas palavras: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qualquer pessoa que ouvir esta mensagem e a colocar em prática, receberá com certeza as chaves que lhe permitirão entrar na cidade celestial pelas portas e desfrutará de uma vida inteiramente nova e feliz. Em São Mateus, capítulo 7, dos versículos 24 ao 27, o Senhor Jesus fala sobre o homem prudente que ergueu sua casa sobre a rocha. Ele diz: a sua casa não sucumbiu sob as fortes chuvas e ainda resistiu à fúria dos vendavais. Jesus é a nossa rocha inabalável. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. É impossível ouvir esta mensagem e não experimentar, mais cedo ou mais tarde, uma grande transformação de vida. A Bíblia afirma isso em Isaías capítulo 55, versículo 10. Ali está escrito que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Nós estamos orando e crendo nessa verdade. Porém, para que isso aconteça, só depende de você. Quando o milagre do novo nascimento acontecer em sua vida, celebre, alegre-se com grande júbilo, extravase sua felicidade. Compartilhe o fato com um amigo ou amiga com a simplicidade de uma criança.
Não tenha medo, nem se envergonhe de testemunhar que Jesus entrou no seu coração, pois não existe uma experiência mais maravilhosa e recompensadora do que tornar-se filho ou filha de Deus. Uma equipe estará sempre orando em seu favor, e nós aguardamos para ouvir o seu testemunho. O autor permite e recomenda que essa mensagem seja compartilhada sempre de forma gratuita. Transfira para o seu celular, divulgue através de redes sociais e por todas as formas possíveis. Agindo assim, você estará colaborando para transformar vidas por meio do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A graça e a paz do Senhor Jesus permaneçam sobre a sua vida e sobre a sua casa. Receba a bênção registrada no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegamos ao final da mensagem, a grande decisão, e eu tenho certeza absoluta de que será uma bênção na vida de muitas pessoas. Estamos aqui no centro de convenções, você está vendo ao fundo algumas paisagens aqui do centro de convenções, já a noitinha caindo, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida do missionário Lucas, que fez esta filmagem, que está me acompanhando passo a passo. Esse Lucas, né? O Lucas que acompanhou Paulo, né? Lucas esteve ao lado de Paulo, registrando fatos importantes e que estão lá registrados na Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, de Lucas, né? E ele caminhou ao lado do apóstolo Paulo. Hoje, é claro, nós somos infinitamente menores, né? Nós somos pequeninos, mas estamos aqui, seguindo as pegadas de Lucas, lá da Bíblia, seguindo as pegadas de Paulo e levando até você o plano da salvação, usando palavras que eles deixaram registradas nos evangelhos, né? Citamos aqui, quantos escritos aqui, escritos por Paulo, outros tantos escritos por Lucas. Então, graças a Deus por isso. Mais uma vez, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, pela salvação. Eu agradeço imensamente, de todo o meu coração, ao meu pai na fé, pastor reverendo Carlos da Fonseca Soares, meu pai na fé, e em memória a minha mãe na fé, Lúcia Gomes Garcia Soares. Sou grato aos meus pais na fé, porque se estou hoje aqui ministrando esta mensagem para abençoar a sua vida, graças a Deus, ao mover do Espírito Santo sobre mim, mas também ao ministério deste casal que eu guardo no meu coração eternamente. Eu sou grato à Igreja do Evangelho Quadrangular, onde estou até este momento, 35 anos servindo ao Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus.